meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou entrevistar a Isabela, que vai falar sobre biogênese e abiogênese. Isabela, qual a diferença de biogênese e abiogênese? A diferença fundamental entre biogênese e abiogênese reside na origem dos organismos vivos. A biogênese afirma que os seres vivos surgem a partir de outros seres vivos pré-existentes, ou seja, a vida dá origem à vida. Por outro lado, a abiogênese defendia a ideia de que organismos poderiam surgir espontaneamente a partir da matéria não viva, sem a necessidade de uma fonte pré-existente de vida. Uma pergunta muito importante é: quem foi Louis Pasteur? Pasteur foi um renomado cientista francês que viveu no século X e X, ou seja, no século XIX. Ele é conhecido por suas contribuições significativas para diversos campos da ciência, incluindo a microbiologia, a química e a medicina. Pasteur é especialmente famoso por negar experimentalmente a teoria da abiogênese. E como foi o experimento de Louis Pasteur? Pasteur projetou um experimento para testar a ideia de que micro-organismos poderiam surgir espontaneamente, a partir de matéria não viva. Ele preparou frascos com um caldo nutritivo e os aqueceu para esterilizá-los. Em seguida, ele os deixou abertos, mas com um formato de pescoço de cisne que impedia a passagem de partículas do ar, carregados de micro-organismos. Dessa forma, o caldo permanecia exposto ao ar, mas os micro-organismos ficavam retidos no pescoço do frasco. Os frascos foram, então, deixados em repouso por um período prolongado. Com o tempo, Pasteur observou que não ocorria crescimento de micro-organismos nos frascos, demonstrando que a vida microscópica não surgia espontaneamente do caldo esterilizado. Outra pessoa importante foi Jean-Baptiste Van Helmont. Me fale sobre ele. Van Helmont foi um médico químico-físico do século XVII, conhecido por suas contribuições para a química e a medicina. Ele é lembrado principalmente por suas experiências sobre o crescimento das plantas e por inventar o termo gás, do latim chaos, para se referir a certas substâncias gasosas. E como foi o experimento de Van Helmont? Van Helmont plantou um sagueiro em um vaso de terra seca e o regou apenas com água. Ele cuidadosamente mediu a quantidade de água que usou e a quantidade de terra no vaso antes e depois do experimento. Durante os 5 anos do experimento, a árvore cresceu consideravelmente, enquanto a quantidade de terra só diminuía ligeiramente. Com base nas suas observações, Van Helmont concluiu que toda a matéria nova da árvore não havia vindo da terra, como se acreditava na época, mas sim da água. Essa conclusão desafiou as ideias predominantes sobre o crescimento das plantas na época e contribuiu para o desenvolvimento da fisiologia vegetal. A diferença fundamental entre biogênese e abiogênese reside. Não é reside. A diferença fundamental entre biogênese e abiogênese reside na origem dos organismos vivos. A biogênese Pasteur projetou um experimento para testar a ideia de que micro-organismos poderiam surgir espontaneamente, a partir de matéria não viva. Ele preparou um frasco. Pasteur. Outra pessoa muito importante para a história da ciência foi Jean-Baptiste. Eu tô falando certo isso. Outra pessoa muito importante para a história da ciência foi Jean-Baptiste? Tá certo isso? Outra pessoa muito importante foi Jean-Baptiste. Não tira isso. Louis Pasteur foi um cientista francês que viveu no século XIX. Isso tá Conhecido. Van Helmont foi um médico químico e físico do século XIX. Ele é lembrado principalmente pelos seus experimentos e crescimentos das plantas. Suas experiências